Olá, sejam bem-vindos ao programa França em Direto. Aqui hoje no programa vamos trazer a todos vocês a direção de Deus para você mudar a sua vida. Até porque é muito difícil a pessoa se levantar depois de uma queda. É muito difícil a pessoa voltar a acreditar depois de uma grande decepção. E há pessoas que infelizmente têm desistido porque não foi uma decepção, não foi uma queda. Tem sido fracassos, derrotas, perdas, sofrimento, dor, tristeza, angústia, e por mais que seja grande o seu sofrimento, maior é Deus. E Jesus disse que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Portanto, Deus te encontrou, Ele vai mudar a sua vida. Inclusive, daqui a pouco no programa nós vamos fazer uma oração a favor de todos vocês. Eu tenho aqui um copo com água que eu vou apresentar a Deus, para que Deus consagre e me dê força. Está escrito: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do vosso meio toda enfermidade. Deus vai tirar a dor e o sofrimento da sua vida, esteja no corpo, na alma, no espírito, na família, nos caminhos econômicos, onde estiver o mal, onde estiver a maldição, Deus tem o poder para arrancar. Eu vou começar aqui o programa com o depoimento da senhora Joaquina Silva. Olha que história surpreendente. Os meus problemas começaram muito cedo, eu desmaiava constantemente. Sem encontrar solução, eu procurei ajuda nos bruxos. No entanto, tudo piorou. Mas um dia eu conheci alguém que mudou a minha vida, o Deus dos milagres. Os meus problemas começaram e que eu detetei quando tinha 9 anos. Foi a primeira vez que eu desmaiei. A partir daí foi-me detetado que eu tinha a tensão baixa. Ao longo de 25 anos eu desmaiava constantemente, de maneira que eu tinha o medicamento que eu tomava, que era o Efortil, eu tinha em todos os locais. Eu tinha na cozinha, na casa de banho, no quarto, onde quer que eu estivesse, na mala. Eu sabia que aquilo era o recurso que eu tinha para não desmaiar. Os médicos achavam que eu iria viver com, e diziam-me que eu iria viver com isto a minha vida toda, que tinha que me habituar. A par disto, eu tinha visões de vultos. Eu lembro-me de uma altura em que eu estive muito doente, que os meus pais recorreram a uma bruxa, levaram-me para eu ser tratada, porque eu estava quase a morrer. Nessa altura, ao meu lado na cama, eu vi um vulto de um homem que eu não via cara, e que tinha uma roupa, uma capa de pele, penas, uma coisa assim. Vi nitidamente esse vulto. Eu tinha muito medo do escuro, tinha muito medo de estar sozinha, sobretudo à noite. A noite para mim sempre foi um pavor. Durante o dia ouve-se o barulho, vê-se as luzes, vê-se a claridade, mas durante a noite eu tinha muito medo. A par disto, era a minha vontade de morrer sempre que tinha uma situação menos boa. Sempre que surgia um problema, eu não via para lá do problema. Eu não via como solucionar aquilo. E como eu não via como solucionar aquilo, eu achava que o melhor que eu tinha a fazer era morrer, porque para mim morrer era descansar. Era isso que eu achava. O meu bisavô tinha-se suicidado e ele, toda a vida dele também dizia que se matava. Os filhos, eles já estavam os filhos a tomar conta e os filhos retiravam-lhe inclusivamente tudo o que fosse de cordas, qualquer coisa das proximidades dele, mas ele foi juntando cordelinhos, juntando, uniu aquilo tudo e enforcou-se no gancho de uma caminhoneta que parou ao pé da porta dele. E eu também achava que essa era a solução para qualquer problema, não é? Na altura eu namorava com o meu marido e o meu marido tinha outra e eu vi com essa outra.
E aquilo para mim foi terrível. Eu tentei o suicídio com comprimidos. Tentei por 2 vezes. Depois casei com o nascimento da minha filha, eu senti que tinha ali alguém que precisava de mim, mas aquele pensamento que eu deveria matar-me quando surgia qualquer problema, esse continuava sempre. Assim que eu engravidava, eu começava a ter dores nas costas, como se eu tivesse facas a espetarem-me as costas. A medicina não explicava, mas o certo é que eu tinha. E essas dores iam aumentando gradualmente ao longo da gravidez e também ao longo do dia. Cheguei na igreja levada pela minha mãe, não queria ir, até que as dores eram grandes já na altura, e a minha mãe insistiu e eu disse, está bem, pronto, então eu vou, só no fundo para que ela não me chateasse mais. Fui descrente, fui naquela situação de uma pessoa que acha que sabe tudo e que aquilo é para pessoas que têm menos cultura, que são mais fracas no entendimento, que era para esse tipo de pessoas assim. Não gostei da reunião, não gostei do pastor, não gostei de nada, mas a meio da reunião, numa oração em que eu nunca mais me esqueço a canção que estava a ser passada, que era o Segura nas Mãos de Deus. Nesse momento houve ali um bocadinho em que eu de facto achei que estava a segurar nas mãos de Deus, e foi suficiente para Deus me curar. Nesse momento eu deixei de ter dores. Aos poucos comecei-me a perceber que eu já não precisava das gotas para a atenção, que eu nunca mais me tinha sentido mal. Os pensamentos de suicídio já tinham desvanecido, já não existiam. Então Jesus foi-me curando sem sequer eu dar conta. Depois de eu ter recebido o Espírito Santo, de eu ter sido batizada, que é um momento único, é algo que para mim Deus podia não me dar mais nada na vida, mas só a presença dele é mais do que suficiente, é mais do que qualquer tesouro. Não há nada melhor, não há palácio, não há riqueza, não há nada que nós possamos ter que seja melhor do que a presença de Deus para nos ajudar e para nos confortar. Quando o meu filho tinha 12, 13 anos, surgiu-lhe uns quistos na garganta. Levámos-lo ao médico, fez exames e aqueles quistos eram provenientes de células que na formação dele, quando ele ainda estava na minha barriga, na formação dele, essas células que vinham da língua vieram instalar-se na garganta. Quando essas células chegam a um determinado ponto em que aquilo começa a purgar, a deitar líquido e podem inclusivamente ser cancerígenas. Perante isto, os médicos quiseram operar, marcaram a operação. Eu não aceitei que o meu filho fosse operado. E nas minhas orações, nos votos que eu fiz com Deus, aquilo passou. Hoje, a minha vida é muito boa. O que eu posso dizer é que é muito boa, porque tenho a paz interior, que é extremamente importante, tenho a alegria, apesar de às vezes surgirem problemas, mas a alegria e a paz não me abandonam. Tenho a minha família unida, todos estão a conseguir alcançar os seus objetivos, estão a viver através da fé e estão a conseguir. E eu estou muito feliz por isso. E agradeço muito, muito ao Senhor Jesus. E este Deus é o Deus dos milagres. Foi no passado, naquilo que nós lemos que não são histórias, foram factos verídicos, e hoje Deus continua a agir da mesma forma para quem tem fé e para quem coloca essa fé na sua palavra. Quando uma pessoa chega a tentar o suicídio,
é porque ela está completamente sem forças. Ela não aguenta mais a dor da alma, o desespero, a angústia. E talvez você está num momento muito delicado da sua vida e, tal como a dona Joaquina, você precisa de ajuda. Está aí a nossa central de atendimento aqui da França. Você pode nos contactar. O mais 33 7 49 18 12 41. Estamos à sua disposição. Onde há uma universal, há portas abertas para ajudar o aflito, o desesperado, aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de um milagre. E nós estamos aqui prontos para lhe ajudar. Eu estou pessoalmente na 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210, em La Plaine, Saint-Denis. Você pode me procurar pessoalmente qualquer dia da semana ou nos ligar, enviar o seu desabafo, seu pedido de oração através deste número pelo qual nós estamos à disposição de todos. E tenho certeza que não é por acaso que Deus colocou você diante desse programa. Olha o que diz a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus quer iluminar os seus passos. Por isso que você precisa buscar nele. Talvez os seus caminhos estão difíceis, você não consegue se locomover, avançar, você precisa de luz. Uma pessoa em meio à escuridão, ela perde toda a destreza, toda a agilidade. Assim são muitas pessoas que se veem bloqueadas, amarradas, que não sabem como resolver os seus problemas, superar as suas lutas, mas a palavra de Deus, ela levanta, ela anima, ela fortalece, ela direciona, e você pode estar certo que através da palavra de Deus, a sua vida será mudada, completamente transformada. Inclusive, nosso centro de ajuda em La Plaine, muitas pessoas têm tido a vida transformada, e nós vamos acompanhar esse depoimento maravilhoso que o pastor Leonardo entrevistou, e mais alguns também que eu tenho entrevistado todos os domingos pelas 9h30. Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui agora no Centro de Ajuda La Plaine com a dona Alice. Dona Alice, como era a vida da senhora antes de chegar no Centro de Ajuda La Plaine? Sim, pastor. Eu era muito nervosa, falava muito alto, então depois eu chorava muito, de noite e de dia. Eu fechava a minha porta de quarto, então depois quando que vem a pandemia, fica mais pior. Chegou a que ponto esses problemas que a senhora tinha? Sim, chegou ao ponto que eu disse, olha Deus, eu vou acabar com a minha vida. Então um dia eu venho aqui na Gardinor, eu encontrei uma escalverdiana. Depois eu ouvi ela estar a falar sobre a Igreja Universal. Então ali eles convidaram-me. Eu disse sim, pronto, eu vou pegar o número de telefone, eu fico comigo, o número de telefone. Então, ali, coisa começa a piorar. Nessa pandemia, começa a piorar, e depois eu ligo para a senhora. Eu disse, olha, eu vou com a senhora para a igreja. Então, ali ela disse, então vamos encontrar na Gardinor, vamos para a igreja. Então, fomos para a igreja, vem com toda a fé, e Senhor Jesus mudou a minha vida, porque eu tinha uma ferida na minha alma, que eu disse para Deus, como que essa ferida vai ser curada? Então Deus, quando que eu cheguei na Igreja Universal, na CAU, na La Plaine, Deus curou-me essa ferida. Curou a ferida que eu não pensava que essa ferida sirva curar, mas Deus curou a minha ferida. Hoje, como se encontra a vida da senhora? Hoje a minha vida está organizada, financeira, que eu estava também, com a minha vida financeira estava muito mal. Então, com o mesmo ordinário, mas hoje está com vida tudo organizada, graças a Deus. Hoje a senhora pode dizer que valeu a pena entrar pelas portas do Centro de Ajuda La Plaine? Graças a Deus, valeu a pena. Hoje não sobra mais nada de mal na vida da senhora. Graças a Deus, não. Muito bem, e você que está nos acompanhando agora e quem sabe está com depressão no fundo do poço, angustiado,
pensando em fazer como a dona Alice um dia pensou, em tirar a própria vida. Mas você acompanha agora as imagens da nossa igreja aqui em La Plaine e também o número SOS para você entrar em contato. E assim como um dia a dona Alice, ela foi ajudada, ela foi socorrida, você também certamente achará e encontrará a solução para os seus problemas. Dona Dulce, o que Deus fez na sua vida? Assim, desde criança, eu levantava, eu tinha muito medo desde criança. Eu falava com a minha mãe que eu sentia muito medo. Medo do quê? Medo do espírito, eu via o vulto, eu não conseguia, estava em paz sozinha. Eu falava para minha mãe, mas a minha mãe não acreditava o que eu sentia desde criança. Então eu cresci com esse problema. Quando que eu fico mãe? A senhora tinha medo de tudo, por exemplo, do escuro, de andar sozinha, de ficar em casa, porque é uma coisa terrível, pessoal. Quem já teve muito medo? Já teve muito medo de alguma coisa? Eu sofri muito com medo, e eu sei o que a senhora sofreu. Foi ao longo de toda a vida a senhora teve medo? Foi 43 anos de medo. Desde criança eu fui assim. Então, quando que eu fiquei grande, eu fui morar na minha casa. Entretanto, eu estava junto com o meu marido saía e quando que eu vim para casa eu não conseguia entrar dentro de casa. Um dia eu saía, quando que eu voltava, eu tinha tanto medo que eu tremia saqueiro. Depois, eu estava a entrar a casa, mas estava a espreitar se eu não encontrava com uma pessoa atrás da porta. Entretanto, o meu marido cada vez chegava ao pé de mim, me assusta, eu gritei, eu digo assim, por que você grita? Eu digo assim, porque eu tenho muito medo. Entretanto, eu começo com aquele medo. Eu fui para muito lugar, eu fui para a casa de bruxo, só o problema de se eu visse, eu curava com esse medo. Mas eu não conseguia, quando que eu vou, eu sentia mais medo. Jesus curou a senhora desse medo? Jesus curou. Quando que eu conheci, depois eu conheci a Igreja Universal. Entretanto, uma obreira me convidou para a Igreja Universal. Eu fiquei revoltado, cheio de raiva dessa obreira. Eu digo assim, essa mulher me tormenta. Quando que eu vi essa mulher, eu fiquei atormentada. Depois ela foi para minha casa e ela estava em Portugal. E ela foi para minha casa. Eu vi ela na televisão da porta, eu não abri a porta. Ela começa a existir contra mim. Depois eu digo assim, não, eu vou para essa mulher, me deixa em paz. Pronto, desde que eu fui... Vocês entenderam, pessoal? A obreira ficou no pé dela, só tem que ir na igreja, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Ah, tá bom, então para ela me deixar em paz eu vou. Só de raiva. Olha, é a primeira pessoa que eu vejo vir para a igreja com raiva. Eu vou de raiva. Aí eu pergunto para a senhora veio, o que aconteceu? Resumidamente. Quando que eu fui para a igreja, e o primeiro dia eu fiquei com raiva de pastor. Eu digo assim, eu vou para a igreja desse dodo, eu vou ver uma coisa. Depois eu continuo a ir. A senhora ficou com raiva, mas continua vindo. Para resumir, como é que a senhora está hoje? E hoje, graças a Deus, eu não dormi com a luz apagada. Hoje, luz acesa me incomoda. Eu dormi tranquilo da vida, porque eu recebo o único valor deste mundo, o Espírito Santo. É a maior riqueza da minha vida. A senhora tem paz hoje? Eu tenho paz, tenho luta, mas eu tenho uma paz. Quando que luta vem, eu fico como uma onça, porque eu sinto revolta dentro de mim, que não aceita essa situação, porque que Jesus me curou de tanto medo que eu tinha, de tantas coisas que eu tenho, eu estou livre. Dê um aplauso para o Senhor Jesus, bem forte. Deus abençoe. Isso. Como é o nome da senhora? Juvenália. Dona Juvenália, conta aí o milagre que a senhora recebeu. Eu recebi cura de epilepsia, que eu não tinha jeito, porque eu ia trabalhar, não consegui trabalho. Eu caía no chão, meu marido, minha encarregada chamou a meu marido, que já foi para o hospital, e depois eu tive lá 9 dias, 10 dias no hospital, e depois foi curado de epilepsia. Depois, semana passada, foi na 2024, 2023, foi fazer uma análise de diabetes. E 29 de dezembro,
E depois foi fazer exame completo no corpo no hospital de Bundi. O médico disse que eu tenho diabetes 12%. Eu disse, isso não é normal. Depois ele disse, repetir a análise, para fazer outra análise. Depois eu fui fazer essa... Qual foi o resultado da sua fé? E foi Deus que me curou. E depois... As últimas análises está tudo bem? Sim, o diabetes desapareceu? Sim, e o médico disse que eu tenho... A minha médica de família diz que eu tenho 0,99, que diabetes está normal. E da epilepsia também curada? Epilepsia curado, no nome de Jesus. Dê um aplauso para o nosso Deus, bem forte. Muitas pessoas, quando recebem o convite para vir à Universal, elas resistem. E quando decidem vir, então a vida delas são completamente transformada. Nos procure pessoalmente, em qualquer dia da semana, especialmente aos domingos, pelas 9h30, na 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210, La Plaine, em Saint-Denis, e o nosso telefone é esse aí, o mais 33 749 18 12 41. Nós vamos fazer a oração, nós vamos falar com Deus em seu favor. Pegue o seu copo com água, é o momento da fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós unimos a fé. Religiosos e não religiosos, pessoas de todas as religiões. O Senhor não faz acepção de pessoas. Aliás, está escrito, vinde a mim todos os cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Meu Deus, que sobre a vida desta pessoa esteja a tua paz, a tua força, a tua alegria. Não permita que nenhuma dessas pessoas venha continuar sofrendo, amarrada, doente, triste, sem gosto pela vida. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico têm destruído a vida de tantas pessoas. Consagra esta água para curar não apenas o corpo, mas também a alma. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água, receba a vida. Respire fundo e diga graças a Deus. Seja livre do sofrimento, da dor. Receba a cura, que na sua casa entre a paz, a alegria, a união, o respeito, o verdadeiro amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Respire fundo, levante a sua cabeça e creia que Deus, Ele mudou a sua vida. Olha só o que diz essa palavra. Bem-aventurado os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Felizes, mais que felizes, bem-aventurados, né? Como diz aí, os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Você que tem sede de encontrar o caminho da vida, você que quer encontrar a Deus, domingo 9h30, em todos os templos da Universal, você vai buscar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Aqui em Paris não é diferente, em toda a França e em todo o mundo. Para mais informações, mais 33 749 18 12 41, o nosso SOS espiritual aqui na França. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima!